Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa do Conseg Vila Formosa. O Conseg é uma organização da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um órgão do governo do Estado de São Paulo. A nossa relação com a Prefeitura e também com as subprefeituras são relativas à segurança. Ambientes degradados, por exemplo, a gente tem o triângulo do crime, que é o criminoso, a vítima e o ambiente do crime. O ambiente do crime, ele pode ser afetado por carros abandonados, iluminação parca, iluminação precária, né, entulho, lixo e por aí vai. Nesse campo é onde nós atuamos e nesse campo precisamos de uma parceria junto à prefeitura para resolver esses problemas. Sabemos que assuntos da prefeitura, eles são polêmicos, eles envolvem paixão, porque é na prefeitura assim, é na cidade que nós estamos, é na cidade que nós estamos, que nós moramos, que nós temos as nossas famílias, as nossas relações pessoais, o nosso trabalho, nosso emprego, enfim, é na cidade. Eu creio, inclusive, que é muito complicado ser prefeito de uma cidade. O trabalho de ser prefeito de uma cidade é tão complicado quanto a de um presidente. Porque envolve uma série de coisas e é na prefeitura que as pessoas lidam com o real, com o mundo palpável. Não estou desprezando aqui a função do deputado, por exemplo, que lida com leis, né? O deputado federal, o deputado estadual. Mas é na cidade onde está o mundo real. É com as pessoas que a gente precisa conversar. É com as pessoas que a gente tem nossos problemas do dia a dia, nossos problemas de transporte, moradia, enfim, uma série de coisas. E sabemos que não é fácil. E para que os conselhos atuem visando problemas de segurança, envolvendo a prefeitura, é preciso de uma relação harmônica. Não podemos, por exemplo, resolver os nossos problemas com histeria. Isso atrapalha. Eu sei que muita gente tem desespero para resolver seus problemas, né? Muita gente está aflita, muita gente sofre com o problema de uma rua, de iluminação, enfim, uma série de fatores que causam problemas e que afetam diretamente a vida da pessoa. Nesse momento de paixão, a gente acaba recorrendo à prefeitura com desespero, com aflição. Acontece que se a gente chegar gritando, é muito difícil da outra parte, que precisa estar do nosso lado para resolver esses problemas, consigam nos ouvir. A gente precisa, de certa forma, né, sabe, contar até 10. Olha, o nosso problema é isso, é aquilo, aquilo. Porque, assim, eu tenho como um exemplo meio bobo. A criança está lá sofrendo com problema, está angustiada, está chorando. E a criança fica lá gritando, mamãe, e a mamãe, o que ela faz? Ela tenta ouvir o filho, mas o filho está tão embutido, está tão preocupado em chorar, em gritar com a mãe não consegue ouvir o filho. Espera aí, estamos conversando entre adultos. Precisa haver diálogo, inclusive com os poderes públicos. E nisso entra o Conseg. O Conseg está aqui para resolver problemas relativos à segurança na base do diálogo e da estratégia. Bom, estão presentes aqui comigo a Rita de Cássia Fernandes, a secretária do Conseg Vila Formosa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Roberto Ferreira, nosso diretor de mediação de conflitos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conflitos que, aliás, pipocam pela cidade, né, Roberto? Então, mais uma vez, quero te agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer a todos que estão aqui também. Fernanda, doutor, muito bem-vindos, senhores, aqui conosco. Conflitos aqui não falta, né, presidente? E a gente está aqui para tentar resolver. Mas como é que se resolve o conflito? É optando por uma parte ou por outra, ouvindo um lado e sem ouvir outro? Não. É colocando as duas partes para resolver. Mas isso a gente vai desmiuçar em outras ocasiões, né, Roberto? Sem diálogo a gente não resolve conflitos. Sem dúvida nenhuma. Levando em consideração, eu vi uma frase muito interessante outro dia que diz assim, que eu sou do tempo do disco de vinil. Eu só consigo saber de tudo se eu ouvir as duas partes. Os dois lados, senão não tem jeito. Muito engraçado, achei muito bacana essa frase. Também temos a honra aqui da presença do Dr. Edson Tavares, delegado titular do 41DP Vila Rica. Seja bem-vindo, doutor Edson. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. E temos a honra da participação de Fernanda Galdino, subprefeita Aricanduva Formosa, Carrão. Seja bem-vinda, Fernanda.
Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos começar com um tema espinhoso, mas é um tema que não só afeta Vila Formosa, Itanduva e Vila Carrão, como também toda a cidade de São Paulo, que são os pancadões e as adegas. Os dois problemas estão interligados, de certa forma. Mas assim, pancadão requer uma estratégia e adegas requer outra. Pancadão existe um tipo de lei, um tipo de medida, e adegas são outros. Os dois estão juntos e separados ao mesmo tempo. O que você teria a dizer sobre o que você tem vivido e enfrentado, né, na condição de subprefeita de Itanduva, Formosa e Carrão, com relação a isso? Bom, é um grande desafio, porque infelizmente... Um pouquinho mais alto, senão não consegue. Tem sido um grande desafio, porque infelizmente a legislação realmente a gente ainda precisa que ela seja um pouco mais específica para essa demanda. Então, a gente tem agido de forma integrada, né, com a PM, com a GCM, tem feito a fiscalização após uma hora nos bares, né, que isso acaba atraindo muita gente, e aí isso acaba tendo aglomeração e isso acaba tendo os pancadões, né, os famosos pancadões. Então, essa estratégia, juntamente com a PM e GCM, fazendo também uma ocupação antes de se formar, tem trazido bastante resultado na nossa região. A gente tem todo o mapeamento, né? Por ter esse trabalho integrado, eles também passam as demandas para a gente e a gente tem marcado os comandos para evitar esse tipo de situação. Já temos bastante resultado, né? A gente, quando assumi aqui, nós tínhamos acho que mais de 10 pontos na nossa região. Hoje eles são monitorados, acontece, né, esporadicamente, mas não é mais aquela frequência. Um deslize aqui, outro ali. Porque é difícil até por conta, ainda mais agora neste período de pandemia, a gente está com efetivo menor, então a gente não consegue fazer na mesma frequência de que se a gente estivesse, né, no estado normal, mas ainda assim as nossas equipes têm atuado de forma bem efetiva e a gente tem conseguido bons resultados. A gente também tem um trabalho integrado com o PSIL, que ele também acaba sendo um órgão que controla, né, e faz a aferição do som, que a gente na subprefeitura a gente não tem essa autonomia, não temos o equipamento, que é o decibelímetro, e o engenheiro competente para fazer essa medição. Então, em casos que é perturbação, na questão do barulho, a gente também aciona o PSIL e a gente faz essa aferição e toda a fiscalização. Muito bom esse trabalho integrado. Tem um problema. Dá resultado. Dá resultado, né? dá Sim, bastante né? resultado. Porque trabalhar sozinho não dá certo, né? Não dá, porque a polícia sempre, a reclamação era essa, a gente não consegue fazer o fechamento do bar, a gente pode até abordar, né, as pessoas na rua, sim, mas no bar a gente não tem essa autonomia, então a gente, identificando essa dificuldade, eles nos ajudam trazendo também a demanda, porque a gente tem a nossa demanda através do 156, mas eles têm um mapeamento da área, o tamanho do transtorno, né, que está causando para a população. Então a gente tem uma excelente relação com os batalhões da nossa área e a gente tem conseguido avançar bastante nesse sentido. E as reuniões que você teve ou ainda está tendo com os zeladores ou com os síndicos dos prédios ao redor desses bares, está tendo resultado? Tá? Sim, nós tivemos um caso na Guilherme Jorge, né? Um caso bem pontual que quando a gente assumiu era todo final de semana muita reclamação, tanto da PM quanto dos moradores. A gente tentou fazer como o nosso amigo aqui faz, uma mediação de conflito, chamamos as partes envolvidas lá na subprefeitura e conseguimos ter um bom resultado. Mas como falou, às vezes ele sai um pouquinho, né, da proposta, mas assim, foi um resultado bem positivo. E por outro lado, você ficou conhecendo os comerciantes, para você foi... acho que a gente sempre tem que ouvir os dois lados mesmo, né, porque a dificuldade é grande, a gente sabe que, né, todo comércio ele tem a questão da geração de emprego, seu próprio meio de sustento, então a gente tem que entender, lógico que isso não dá o direito, né, deles extrapolarem com som. A gente preza muito a questão também da rua, calçada. Quem utiliza a calçada, ela tem que ter um termo de permissão de uso, ela tem que pagar por aquele uso.
A aglomeração na rua, ali uma das reclamações era que o pessoal acabava invadindo a rua. Tem que ter um distanciamento de 1 metro, é isso? Uhum. Então, era uma reclamação, né, grande, só que aí o comerciante falava, mas eu não tenho esse controle, né, porque as pessoas estão na rua. Então, aí a gente combinou com a CT também, para a CT fazer esse apoio. Então, foi todo um trabalho pensado que, aos poucos, não foi assim de imediato, mas aos poucos a gente foi conseguindo ter um bom avanço e um resultado positivo. Os síndicos, né, os moradores da região, se sentiram assistidos também, viram, né, conseguiram também entender o lado, né, dos comerciantes e aos poucos eles foram se entendendo também. Muito bom. Um grande problema, uma grande questão é o seguinte, a adega não é bar. Não. O bar está sujeito a uma legislação. Sim. E a adega a outra. A adega é MEI. MEI. Qualquer um daqui pode requerer um CPF, né, pegar um CPF na internet, tem uma garagem, compra bebidas e abre sua adega. Né? Não precisa respeitar horário e não precisa de licença para funcionar. Ou seja, tem uma série de facilidades. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que são pessoas que viram nesse nicho uma chance de abrir um comércio e ganhar, empreender, né? ter um ganha-pão. Empreender. Né? E ao mesmo tempo, engraçado que a gente está vivendo uma época de pandemia que parece que a pandemia acabou. O povo decidiu declarar por conta própria o fim da pandemia. E acabou. Não queremos mais saber de pandemia. O que é uma atitude matura, não é uma atitude legal. E me surpreende muito que no auge da pandemia, as pessoas faziam aglomerações nas ruas e na praça como se não existisse pandemia. A gente sabe que o jovem, por exemplo, ele não quer ficar em casa, não quer ficar trancado em casa, quer se divertir. E muitos acham que, como eu achava, que a gente vive eternamente. E pode vir gripe, pode vir qualquer coisa. Só que aí o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que não é bem assim. Né? Mas enquanto somos jovens, a gente achamos que somos eternos. Digo jovem, mas existem pessoas de todas as faixas de idade frequentando pancadão. O sujeito esquece no seguinte, que ele tem casa, vai voltar e vai contaminar com o risco de matar a família. Vai matar o pai, matar a mãe, o avô, tia e por aí vai. Né? Isso me surpreendeu muito nessa pandemia, as pessoas terem esse comportamento irresponsável, de certa forma. E as praças foram eleitas como o principal alvo de aglomeração, porque como os bares e casas de espetáculo estão regradas, estão com funcionamento restrito, vamos todo mundo para a praça. Né? Agora acontece o seguinte, como a adega não é MEI, ela só está lá funcionando no comércio, mas muita gente acha que ele é responsável pela aglomeração. Pode ter sido um agente catalisador, sim, mas em termos de legislação, não há problema. Queira ou não queira, concorde ou não concorde, vários fiscais que a gente já pediu que fossem, né, visitar os lugares e chegaram, Rogério, não tem o que fazer, porque, a rigor, eles estão dentro da lei. Deveria haver uma lei específica? Deveria, mas não tem. Né? Então, como resolver esse problema? Se a polícia vai na praça, assim, não é contra a lei frequentar a praça. Não. Tá aí o delegado pode falar um pouco. Aliás, delegado, doutor Edson, como é que é a questão dos espancadores lá na Vila Rica? Na Vila Rica, nós já tivemos problemas maiores, né? Hoje está sob controle. Hoje, pelo que chega para a gente, são poucas ações. Geralmente, quando nós monitoramos as redes sociais, quando tem ali porque os espancadores geralmente são marcados por meio de rede social. Então, nós temos um trabalho de monitoramento junto trabalhamos ali com a PM, com a Prefeitura Regional, então, com a GCM, é um trabalho que ele é feito de uma integração total. Então, quando a gente já identifica ali a possibilidade de haver um pancadão, nós agimos preventivamente, ocupamos aquele espaço para quando as pessoas chegarem, já não formar. Porque depois que formou o pancadão, é muito difícil. Vai haver um confronto, vão haver pessoas feridas, vai haver distúrbio. Então, a gente age de maneira preventiva, para não deixar formar. Porque depois já tem ali centenas de pessoas já estão consumindo álcool, algumas até drogas já alteradas. Se você dissolver, é complicado, é bem perigoso. Pode resultar até em mortes. É porque na nossa área não tem pancadão. Na nossa área é mais uma reunião na praça. Aglomeração, aglomeração, um som um pouquinho mais alto.
A gente sabe que Itaquera... no Jardim Santo Eduardo. Lá no Santo Eduardo, sim. No Santo Eduardo, mas é naquela parte lá de cima, já na Barreira Grande, não é? Não, aqui na Sigriste, na José Nelson Sigriste. Nessa praça central aqui descendo a... Cipriano Rodrigues. Rodrigues, ali. Tá. Já tinha me falado alguma coisa, mas eu não... ali? Terror do Balde, Terror do né? Balde, Tem um time ali, a gente teve um problema ali. Mas acho que foi sanado, o pessoal entendeu. Acho que a ação foi muito mais até por conta da questão da Covid também, né? A Covid, a gente tivemos operações praticamente todos os finais de semana. A nossa região, ela atuou de forma muito efetiva também. E a gente conseguiu bons resultados, muitos bons resultados. Porque aquelas praças que nós falamos... Então, a gente teve esse cuidado para preservar realmente a vida da população. Então, como o Rogério falou, foi difícil o pessoal assimilar. Se a gente não tivesse tido uma ação mais efetiva, realmente acho que a gente teria perdido o controle, né? Então, a gente conseguiu com essa força-tarefa e aos poucos a população, porque no primeiro momento ninguém acreditou, né? E foi difícil assimilar, e aí aos poucos foram achando que não tinha mais nada, como o Rogério falou, determinar aí o fim da quarentena antes da gente por conta própria. Esse que é o problema, né? Mas assim, a gente tem, falar que a aglomeração parece uma coisa simples, né? Não é apenas uma aglomeração, não. São aglomerações realmente que beiram o pancadão, de pessoas que sobem no carro para dançar, pessoas que urinam na rua, pessoas que ficam consumindo aqueles produtos nas praças, né? Nisso, a gente tem sentido que a polícia, as forças policiais, principalmente a polícia militar, se ela agir com um certo tipo de rigor, ela pode ser interpretada como abuso de autoridade. É pisar em ovos, né? E a solução, no caso de prefeitura, porque prefeitura é aquela coisa, é o ambiente, né, onde se facilita essas coisas, né? Então, como prefeitura, é iluminação, poda de árvore, e quais os outros? Pode dizer quais as outras ações, Fernando? Aproveitar. Desculpa te interromper, só para complementar o que você está falando, porque eu achei que foi uma situação muito grave que ocorreu na Luiz de Fátio, onde teve vias de fato lá, por conta de uma situação onde os moradores numa sexta-feira à noite iam para uma festa, um casal, e havia um veículo parado na porta da garagem. Aí, como eles não tinham outra opção a não ser procurar de quem que era o veículo, foram à praça e falaram, olha, tem um carro ali, será que esse carro é de alguém daqui? E aí o casal que estava na praça, o rapaz falou, não, o carro é meu. Então, você, por gentileza, você vai lá e tira o carro. E se o senhor puder, não o coloque mais na porta da minha garagem. Foi o estopim. Por que não vou pôr na porta da tua garagem? Ué, como assim por quê? Não existe um porquê, né? É proibido, é simples, é rebaixado. Eu preciso sair, se é um momento de emergência, né? Não vou ser extenso, só para complementar. E aí, quando o rapaz falou isso, a menina que estava junto lá na praça também falou algumas bobagens, a mulher do cara se doeu, aí foi uma confusão, final das contas, saíram rolando pelo meio da rua, se batendo os dois. Houve boletim de ocorrência, houve corpo de delito, e foi uma situação terrível. E depois eles passaram a ser ameaçados lá. Aí ali, aquela comunidade ali, os vizinhos já estão se unindo para se protegerem entre eles, para poder ter força, porque eles não estão mais aguentando. Ali está uma situação caótica ali. E eles já demandaram muito para nós. Então, como o senhor disse, se não houver um trabalho preventivo, vai haver confronto. Sim. E isso vai ter problema. Vai ter problema. Essa era esse comentário que eu precisava fazer. A prevenção, ela é muito mais eficaz do que a repressão. A repressão, sem dúvida, vai gerar atritos, vai gerar ferimentos, vai gerar balbúrdia. Sim. Então, quando você age preventivamente, você evita uma série de acontecimentos. Né? A subtenente Vera, que está no cargo agora, no momento, porque o capitão está de férias, ela que está comandando a companhia, ela parece que entrou em contato, nós fomos lá conversar com ela, ela já entrou em contato com os moradores, que quer fazer vizinhança solidária. Então a coisa está encaminhando, mas está tendo muita chamada no 156. Eu não sei porque eles acham que o 156 vai resolver todos os problemas. Mas enfim, vamos acompanhar aí, depois a gente leva para você o que for necessário, o que for da sua área, a gente leva, né, Rogério? É possível, Fernanda, fazer uma reunião com a subprefeitura, com essa adega do Luiz de Fátio,
e com a Polícia Militar estabelecer uma estratégia especificamente para essa praça? Pode. Fica aqui a proposta e fica para a gente combinar um agendamento para poder... É da Luiz de Fábio. Então, acho que são 2 bares, na verdade. Tem uma adega e tem um bar mesmo. Os 2 já receberam já a fiscalização. Existe um processo, né? Primeiro a orientação, depois a multa e vai até o fechamento caso o estabelecimento não se adequar, né? E temos também agora o horário que tem que ser respeitado, que é pela lei do Covid, né? A lei que está vigente, que é até o horário das 10 horas. Então, como você tinha falado, não tem horário. Temos um horário limite. Independente, qualquer estabelecimento, hoje o limite, né, na fase que nós estamos atualmente, é somente até as 10 horas. Mas é o decreto do Covid. É o decreto do Covid. Fora o Covid, numa situação normal, nós temos até a 1 hora. Então, casas de show, ela pode ir até às 5 da manhã. Casos fora disso, qualquer outro estabelecimento, até 1 hora. Qualquer outro estabelecimento de atendimento ao público, é isso? Atendimento ao público. E quando é 1 hora, não pode as cadeiras ficarem, nem cadeira nem mesa na calçada. Não pode estar servindo mais nada. Então, a gente já teve situações de 1 em 1, a gente simplesmente essas situações que causam, né, toda esses problemas da população, a gente atuar, porque você avisa, você conversa, né, mas infelizmente tem estabelecimento, comerciante que não quer respeitar e acha que não vai ter uma atuação mais efetiva da prefeitura. E nós temos lacrado sim, se for o caso emparedamos, porque tem que ter os 2 lados, o sossego da população e a pessoa que quer empreender, ganhar o seu dinheiro, ok, mas respeitando as regras e as leis municipais. Então, e o bom convívio, né? Eu acho que o mais interessante é você ter um bom convívio com o seu vizinho. Não adianta achar que não vai ter reclamação, porque vai. E a gente tem agido de forma muito, muito efetiva e solucionando. É que a demanda realmente é muito grande. Agora, eu acho que precisa, pelo menos, eu não estou dizendo para priorizar uma adega ou outra, mas eu acho que precisa ter um atendimento prioritário para aquelas que lideram o ranking de reclamações. Isso, sim. Né? Porque há algumas adegas que a gente vê, efetivamente, que não estão nem aí. E aí fica essa coisa da fiscalização indo lá. Quer dizer, fica o pessoal solicitando a fiscalização e nem sempre essa coisa é imediata. Porque assim, a multa do Covid é R$9.000. A gente multa, mas ele vai pagar, vai para a dívida ativa, ele não vai pagar. Então, o outro passo seria o emparedamento, né? Então, o emparedamento, mas tem gente, nós tivemos casos de emparedar e o estabelecimento quebrar o lacre, quebrar o muro. Nossa. E aí, como é que fica a ação da prefeitura? Então, aí entra a força policial. Aí a gente tem que acionar os nossos amigos. Ele vai responder pelo crime de desobediência, que é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que ele vai lá, vai assinar um termo. Mas fica fechado, né, doutor? Sim. Mas é um termo circunstanciado. Infelizmente, a lei, nesse aspecto, ela é branda. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Ele vai depois em juízo, faz uma transação penal, lá paga um valor lá para instituições assistenciais, ou prestação de serviço comunitário. Então, a pessoa passa uma sensação de impunidade. Ele vai lá, eu vou lá, pago uma cesta básica lá e está tudo certo. Mas o nome fica fechado, de qualquer maneira. Ele perde a primariedade dele. Porque esses esclarecimientos é muito importante, porque eles acham que nada vai acontecer, não tem nada. Isso é muito importante. E a população, de uma certa forma, é interessante ver, a falta da informação é tão grande que eles mandam demanda para nós dizendo o seguinte: a polícia militar não resolveu nada. A prefeitura não resolveu nada. Mas é todo um a Polícia Civil não fez nada. Né? O presidente não fez nada. Vocês vão fazer o quê? Eu falei, gente, calma. Se todo mundo não fez nada e está vindo para o Consegue, o que vocês esperam do Consegue? Né? Que a gente vá lá e resolva. E eles falam isso pra gente. Vai lá, vocês não conseguem, vocês têm que ir lá resolver. A Fernanda já sabe, né? Eu falei, gente, mas peraí, não é bem assim. Vamos analisar com calma a situação. Vamos ver se consegue... minimizar o problema. Nós não podemos nos expor e nem queremos confrontos, mas entendemos que a população está sofrendo. Sim. A população está sofrendo com a falta de respeito, com a falta da liberdade na própria casa, sabe? E quando tem alguma manifestação dos moradores,
eles são ousados em dizer, olha, eu sei onde você mora, sua casa é aí, eu não moro aqui, você não sabe onde eu moro. E a gente já identificou que muitas das pessoas não fazem parte aqui, não são moradores aqui da Vila Formosa. Existem alguns sim que são moradores, outros não, a grande maioria é de fora. A gente vem de fora. E só vai ter reclamação da mãe que deixa o filho ficar até 5 horas da manhã, bebendo, virando, não está nem aí. Aí na hora que acontece algum problema sério com ele vai falar assim, ah, meu filhinho, estava lá, ninguém viu, ninguém acolheu. Então está errado isso. Já começa errado, porque se você sabe onde está teu filho, seja ele com 10, com 15, com 20, não interessa. Tem que saber onde ele está. Porque depois que ele morrer, que estiver no cemitério, vai pôr a culpa em quem? Ah, na segurança pública, não consegue, não tem jeito. Isso é uma falta de informação. Então nós do Consegue, a nossa atuação nós não somos segurança pública, mas a gente tenta no mínimo levar a informação de forma coerente, para que essa pessoa não vá lá brigar com a outra lá na praça. Porque vai ter problema, eles são muitos, eles brigam, batem, vai embora, acabou, nunca mais vê. Aliás, Roberto, uma coisa que eu estou tentando sempre dizer, eu sempre tento dizer para as pessoas, que o Consegue não é confronto, o Consegue não é enfrentamento, o Consegue é um campo para se debater ideias, para buscar soluções, para diálogo e para estratégia. Porque nós não somos, o Consegue não é delegacia, né? E nós aqui não somos policiais, somos voluntários. E, aliás, quando a gente atende algumas pessoas, equivocadamente, pensam que quando a gente atende algumas demandas da prefeitura, que tem a ver com segurança, e muitas são levadas que também não tem a ver com segurança, mas algumas pessoas acham que são os funcionários da prefeitura. Né? E, assim... Se a prefeitura quiser contratar a gente, então à disposição, gente, porque aqui é um bate a gente entrega o currículo, fica a sugestão da prefeitura. Estou mandando currículo aqui, o meu está à disposição. Mas, assim, o fundamental, isso foi debatido no programa anterior, onde estão os pais. Exato. Né? O pai não pergunta para o filho, em primeiro lugar, não fala para o filho que estamos ainda numa pandemia, não questiona onde é que você está indo. Né? Essa falha também, os pais transferiram, terceirizaram a educação dos filhos para a polícia e para a escola, exclusivamente para a escola. A escola está lá para passar um monte de informação para o filho, de formação cultural. Né? O pai terceirizou tudo para a escola e alguma parte para a polícia. A polícia também tem um papel de educador. Eu ia dizer doutor Edson Tavares, professor Edson Tavares. Né? E depois eu preciso colocar culpa em alguém depois, né? Sim. Você pode culpa em alguém. Ah, meu filho, tão bonzinho. Ah, ele saiu agora há pouquinho, aí aconteceu isso, seja lá o que for que aconteça. Ah, coitadinho. Mas pergunta pra mãe, mãe, você sabe onde seu filho estava? Ah, ele saiu com o amiguinho. Que amiguinho? O quê? A gente tem casa, a gente sabe de casa que as meninas saem de casa vestidas até a canela. Vai na casa da amiguinha, sai de shortinho, camisetinha, topzinho e vai pro mundo. E fica 2, 3 dias fora. E liga pra mãe e fala, estou na casa da minha amiguinha, estou estudando, fazendo qualquer coisa. É mentira isso, a gente sabe disso. E a mãe não tem a preocupação de ir lá e saber realmente o que está acontecendo. E acha que o filho é santo. Infelizmente, a gente vive essa realidade. É duro de falar isso. Às vezes, o adolescente, ele é muito, eu vou falar o quê? Rebelde? Vou falar isso é rebeldia? Não, sempre foi. Eu fui. Se é rebelde. Né? Nosso tempo também tinha, né? Tínhamos também a nossa bagunça também no nosso tempo. Né? Nós tivemos uma reunião essa semana, eu e o Roberto, com a presidente da Sociedade Amigos de Vila Formosa, a dona Pato. Era uma simpatia e a gente estava falando sobre isso, que no nosso tempo e no tempo dela, 10 horas a gente tinha que ter em casa. E se não tivesse em casa, no outro final de semana a mãe e o pai não deixavam sair. Hoje não. Hoje os jovens saem às 10 horas de casa para chegar às 2, 3, 5 da manhã. Então, quer dizer, o tempo mudou, as coisas mudaram, eu não sei o que aconteceu no meio desse caminho, né? Porque a gente também se sente perdido, né? Porque as minhas filhas já são grandes, uma é casada e tudo, mas a gente vê os jovens de agora, né, 14, 15, 18 anos, eles estão totalmente perdidos. Eles não têm regras, não têm comando. Então, eu acho que isso está gerando... Contribui, né? Contribui. Na verdade, assim, Rita, isso, né? o que está faltando, e assim como nos casos de briga de vizinho, né, por várias questões, perturbação do sossego, dívida, cachorro, gato, enfim... e está havendo de falta
entre a relação pai e filho é o diálogo. Coisa simples, Também. mas que está faltando e que está tendo reflexos em toda a sociedade. Diálogo, limite. Levando em consideração também, só para complementar essa parte, que hoje o adolescente de 15 anos tem a mãe de 25, 35. E a mãe curte, o pai curte, tudo junto. É tudo uma coisa. É tudo no pancadão. São jovens, porque são Achar mães ruim que ainda foram quando a gente jovens, foram mães fiscaliza. jovens e ainda saem juntas. É uma coisa engraçada isso. Você fala assim, Uma poxa, mas inversão, talvez, quantos anos de você valores, tem? né? Eu tenho 20 anos. Ah, bacana. E sua mãe tem quanto? 35. Ah, minha mãe tá ali, tá curtindo, tá bebendo, tá fumando, é narguilha, não sei o que, ó, raio todo lá, que se usa lá, sei lá. Aí você olha e fala, nossa, mas a mãe é jovem, a filha parece É um que tem... exemplo, né? Acho que aí a questão maior é um exemplo. Exatamente, Né? Se meu pai e minha exatamente. mãe faz, Qual é o problema, né? Agora, com relação a, então, voltando ao assunto, a pauta aglomerações e pancadão e adegas, a Polícia Militar, a 4ª Companhia, no caso específico da Vila Formosa, ela tem o programa Praça Legal. Então, ela está fazendo algumas ações em conjunto com a GCM, né, para multa e apreensão de veículos e equipamentos que estejam fazendo som. Existe uma lista de praças prioritárias para ter essas ações. A gente não vai divulgar por uma questão estratégica. Mas várias praças da Vila Formosa estão listadas nesse programa, e é só uma questão de tempo para as ações acontecerem. Esse programa acontece no Vila Rica? Também. Tá também, tendo esse também programa tem, lá? também tem. A primeira companhia do 19, lá com o capitão Solano, também desenvolve esse trabalho lá na região da Vila Rica, Santo Eduardo, ali tem essa diretriz também. Eu acho que quanto mais o bairro é afastado, eu acredito que tenha mais problemas, né? Eu vejo assim, na Vila Carrão, Tatuapé, apesar de Tatuapé ter maiores bares, né? Mas eu acho que o nível social é diferente. Então eu acho que são menos... Como que eu poderia dizer? Só são diferentes problemas. Isso, são Mas diferentes. tem também. Mas eu Tem acho que em também. quantidade menor, né? Não é? Porque eu converso lá com o pessoal, né? A presidente, a Regina, do Conselho da Vila Carrão, a Inês do Tatuapé, Carrão é mais tranquilo. o Rogério do Parque São Jorge. Não tem tanto como nessa outra parte da Vila Rica, Itaquera, São Mateus, né? É uma parte mais diferenciada, né? Cada região tem uma peculiaridade, né? Sim. Aqui na Vila Formosa, como o acesso às praças é muito grande, nós temos muitas praças. Se eu não me engano, eu acho que a Vila Formosa é o bairro que tem mais praça em São Paulo. Na nossa região da subprefeitura são 230. Então, isso favorece, Que a porque metade está na Vila Formosa. a estratégia de botar a adeguinha ali na beira da pracinha, Uma não pode... facilidade, né? Facilita, Uma porque eles aglomeram ali, facilidade. ficam consumindo e tudo bem. É. Diferente do, por exemplo, você vai no Jardim Ângela, você vai no Heliópolis, ou até mesmo lá embaixo, no Santo Eduardo, né? É diferente, cada região tem uma característica. Vai na cidade de Tiradentes, chega na cidade de Tiradentes, você vê o pessoal fazem os pancadões. Por quê? Também não tem praça, mas tem aquela rua gigantesca, ele coloca o carro lá e fica fazendo bagunça. Com relação à legislação, que é outra coisa fundamental, que a gente esbarra na legislação. Mas aí fica a questão dos nossos legisladores, né? O que o Conseg está fazendo é o seguinte: os Consegs, eles não podem atuar isoladamente, né? A gente precisa fazer ações conjuntas. Isso já está sendo feito entre alguns Consegs, né? A comunicação entre os Consegs, né? Para quê? Para que a gente formule ofícios conjuntos pedindo, por exemplo, que o PSIL tenha mais gente para atuar. O número de participantes do PSIL é ridículo para atender uma cidade como São Paulo, né? E por aí vai. Precisa mexer na legislação das MEIs com relação específica eu não diria nem adegas, porque um nome pode ser adega, outro nome pode ser distribuidor de bebidas. Precisa ser específica para quem vende bebidas. Bares. Bebidas alcoólicas. Precisa de uma legislação específica. E como o que o Conseg vai fazer? Vai pegar e obrigar o deputado, um vereador para fazer alguma coisa? Não. Ações conjuntas a gente vai notificar. A gente vai se reunir e pedir que se mexam e que se alterem, se criem leis para isso. Para, pelo menos, que visam atender essas questões.
Bom, acho que a gente já encerrou a pauta adega apesar que dá muito pano para manga, né, Roberto? Tem alguma mensagem? Alguma, sim, um monte de mensagem aqui, um monte de mensagem falando exatamente sobre isso, que tem que ter ações conjuntas, por exemplo. Isso já está sendo feito. A perturbação de sossego é uma questão que já vem de uma problemática antiga da Vila Formosa, e o povo não está aguentando mais. Não só a Vila Formosa, como a cidade inteira, né? Sim. Exatamente. Então, nós temos aqui várias, eu não vou ler uma nem duas, porque vou ficar devendo para as outras pessoas. Eu quero agradecer, já aproveitando, agradecer a todos que participaram aqui conosco no programa, que mandaram mensagem. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque sempre fica faltando alguém que você não vai falar o nome, porque falou de um, não falou do outro. Então, agradeço a todos que mandaram a mensagem para nós. O assunto está muito enfático aqui para a gente. As autoridades estão aqui conosco, para que a gente possa juntos tentar solucionar esse problema. Não é um problema comum da Vila Formosa, infelizmente São Paulo inteiro está vivendo esse problema que é terrível, e aqui se for comentar, problema é recorrente, as autoridades precisam fazer alguma coisa, a perturbação do sossego tem sido um grande problema, não se trata só de adega, mas bar, casa noturna, em outro local, enfim, se eu ficar lendo aqui, acaba o problema. Eu creio que bar seja um pouco menos difícil para atuar, porque afinal de contas o bar já está enquadrado, ele não é MEI. O CNPJ às vezes precisa respeitar. Exatamente. Casas noturnas também. Mas neste momento da pandemia, mesmo o MEI, ele tem que obedecer. Acho que isso tem que ficar bem claro. Ele tem que cumprir o que vale hoje é o decreto da pandemia. Então, não é porque eu sou MEI, posso ficar livre. Não, isso não é verdade. Infelizmente ninguém está respeitando, né? Infelizmente. Como o Rogério havia comentado no início, por livre e espontânea vontade, o pessoal achou que a pandemia acabou. Decretou o fim. Decretou o fim, está tudo bem. Bom, Fernanda, em termos de zeladoria, o que a subprefeitura tem feito na Vila Formosa, com foco em segurança. Eu me recordo uma vez, assim que começou essa gestão, né, a Vila Formosa era um dos lugares onde mais tinha veículos abandonados da cidade de São Paulo. E isso, de certa forma, foi sanado. Foi atenuado. Uma medida que eu achei legal, e eu acho que tem que ter continuidade, eu chamei de mutirão do guincho. Mutirão do guincho. A gente batizou de sucata zero. Mas foi muito bom. Realmente, quando a gente assumiu, nós tínhamos uma grande demanda, né, de veículos abandonados nas vias, em toda a região, mas na Vila Formosa realmente era um número muito alto. E a gente mapeou todos esses carros que tinham, né, o sinistro, porque tem caminhões, até ônibus, até ônibus. E os que tinham pedido oficialmente, né, porque as pessoas reclamam, mas não reclamam no canal oficial. Então aquele grande problema de não registrarem a demanda. Nós fizemos vários, porque as pessoas vêm até a gente 56. e eles não querem ligar no 56. Porque o 56 é o que gera todo o processo, né? Hoje tudo informatizado, tem que ter, a gente tem que tirar, mas tem que ter todo o processo, ainda mais porque se trata de um veículo, né? A gente tem que saber qual é a origem, se houve algum sinistro, tem todo um processo. Carro roubado, né? Exatamente, que envolve aí todos os poderes, segurança pública, a gente tinha que tirar toda, né, a documentação do Detran. Então é um processo que ele acaba sendo lento. Quando eu entrei era nesse processo, hoje está um pouco mais atualizado, a gente tem até uma parceria com a Prodesp, a gente consegue ter essa integração, isso acaba sendo mais ágil, né? Hoje nós temos os guinchos também da nossa Secretaria Municipal das Subprefeituras, que fica à disposição das 32 subprefeituras, é só a gente agendar e a gente consegue fazer um mutirão do guincho, como o Rogério falou. Então a gente tem uma infraestrutura muito maior também para ter essa agilidade, né? Então a gente conseguiu, das nossas demandas, praticamente zerar o nosso 156 e assim, ter essa proatividade de também ir para a rua. Eu destaquei um assessor só para cuidar desta demanda, que é o Cláudio, acho que vocês conhecem. Sim. E tem feito um excelente trabalho na subprefeitura e ele mesmo vai a campo, ele levanta os que não tem um 56, ele faz institucional e a gente tem conseguido. Mas a gente pede muito para a população fazer um 56 para que a gente possa identificar essas demandas que acabam aí trazendo tanto transtorno para quem mora, né, e tem um veículo abandonado na sua porta. Eu acho que o Rogério acompanhou na época ali na rua Henrique Morizzi. Só ali naquela rua eram 16
veículos abandonados há mais de 4 anos. Então foi uma demanda que surtiu muito efeito, mas era assim, não só por conta do abandono. Os proprietários até estavam no entorno, mas tinha aquela coisa, a gente ia, adesivava, daí mudava de local. Eles empurram um pouquinho. Porque são pessoas, eles estavam abandonados, mas não tão abandonados, porque na verdade tinha um proprietário, só que ele não tinha garagem, queria utilizar realmente o espaço público de forma irregular. Isso é cabível de multa também, então... Mas tem um caso na Angical, que eu falei com o Cláudio, eu fui lá, falei com o Cláudio falou, Rita, não é a primeira vez que pediram, eu pedi de novo, através do dono da padaria da esquina, que é de um morador, o dono da padaria não quer se expor com o vizinho, que é morador ali, aí o Cláudio falou, Rita, nós vamos lá, vamos adesivar, você vai ver, ele vai colocar dentro da mecânica dele, não vai passar uma semana, vai pôr pra fora. Dito e feito, e o carro está lá de novo. Então, infelizmente, aí é a consciência, né, da população que acaba querendo, né, por a lei, utilizar o espaço público de forma irregular. E aí esse processo que já é burocrático, muitas vezes a gente não consegue atender de imediato. O que a gente consegue retirar imediatamente são as sucatas, né, que aí não tem chassi, não tem nenhum sinistro. Isso a gente consegue imediatamente tirar, a gente leva para o nosso pátio e aí a gente aguarda a legislação, a subprefeitura que faz toda a parte, né, da documentação, né, toda a parte legal para fazer o leilão. Tem um problema aí que é legislação. Outra vez a gente carece de legislação, uma legislação melhor, ou melhorada ou aprimorada. Por quê? A título de esclarecimento, há um carro abandonado na rua, alguém faz a denúncia e o que acontece? Vem o fiscal. O fiscal coloca o adesivo no carro. A pessoa, o dono, o proprietário do carro, ele tem 5 dias para retirar o carro. O fiscal chega lá, fotografa onde está o veículo. Né? E o que acontece? Se o fiscal, se o proprietário do veículo mover um pouco, já perde a validade o adesivo. Resultado, precisa recomeçar o processo, volta ao zero. Ou seja, tem que começar tudo de novo. Outra denúncia, volta o fiscal, coloca o adesivo. Isso é um absurdo em termos de legislação. Precisa facilitar para poder remover o veículo. Temos outro drama também, que muitos proprietários de oficinas, eles estão utilizando as ruas como extensão da oficina. Então, vários carros que estão lá para ele trabalhar, para consertar, enfim, para fazer funilaria, ele transfere, é o caso de transferir para a rua a responsabilidade que seria dele. E aí temos vários veículos espalhados pelas ruas. E é o que acontece, o proprietário do veículo, seja dono de oficina, ou seja morador, ele vai administrando o lugar onde vai ficando o carro. Então move um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e faz perder a validade o adesivo. Só que despreza que esse veículo ele está influenciando na segurança do lugar, sabe? As pessoas que queiram fazer o mal, eles podem se esconder entre os veículos. Tem pessoas que vão morar no veículo. Entre outras coisas, entre outras consequências. Fazemos parte de um todo. E muitas pessoas só pensam em si, não pensam na segurança do lugar, não pensam no geral, não pensam no bem-estar da sua comunidade. Né? O que interessa é o meu e ponto final. Né? Fernanda, e como é que está a questão das praças? Eu sei que praça também, um grande drama que aliás não é só na praça em si. A praça é um alvo principal, mas também temos muros de escola, né? Temos ruas assim com poucas casas e que carroceiros, eles vão lá e levam entulho, levam lixo e levam entulho. E ao mesmo tempo, o que eu acho, aliás, um absurdo, né? Empresas de caçamba de lixo despejando lixo pelas ruas, elas foram pagas e receberam, certo? Para receber e dar um destino para esse entulho. E ela joga, por exemplo, uma rua como a Folha de Vida Formosa. O que você tem enfrentado em termos desses casos? É uma tristeza a gente ter que se deparar com esse tipo de situação, porque a gente vê o desperdício do nosso dinheiro, né? Porque toda vez que a gente tem que ir lá coletar
né, uma caçamba que foi despejada, é uma estrutura que eu estou dispensando naquele local que poderia estar fazendo um outro serviço. Então, a gente fica bastante revoltada, sabendo que eu posso classificar como pessoas bandidos, né? Porque são quadrilhas que agem de forma irregular, né? Se fazendo, né, de uma empresa correta, idônea. As pessoas que contratam, né, às vezes não têm a noção de que está contratando uma empresa, né, completamente irregular. E a gente acaba tendo esse problema que tem trazido muito transtorno para a nossa região, né? A gente já teve noites, madrugadas, da gente ter 12 caçambas jogadas em toda a nossa região, né? E a gente tem feito até uma força-tarefa com a segurança, com a PM, a gente tem tido contato sobre essas demandas para a gente tentar aprender, né? Acho que eu até comentei com vocês quando eu fui subprefeita da Penha. Nós conseguimos fazer, né, o flagrante de um desses caminhões e levamos ao DP, né? Ficou preso, o veículo ficou preso, porque é um crime, além do crime, né, da enganação, de toda essa situação, também é um crime ambiental, né? E é também, né, uma situação muito, muito chocante para a gente que trabalha tentando conscientizar a população, cuidado, né, da nossa região, investimentos, né, em programas ambientais, e a gente tem que se chocar com esse tipo de situação. Então, a gente tem endurecido muito, temos buscado apoio, né, da equipe de segurança, da Polícia Civil, da Militar, a GCM Ambiental também, que tem feito bastante rondas aqui na nossa região, para a gente conseguir sanar essa situação. Mas é bem complicado, porque o modus, né, operando deles é na madrugada, é difícil também, na madrugada também tem muitas ocorrências, né, doutor? Sim, na madrugada os polos estão sobrecarregados. Sobrecarregados, então assim, entre salvar uma vida e correr atrás de um caçambeiro, né, infelizmente aí mais a Carroceiro, então é uma demanda bem complexa para a gente atuar, mas está no nosso radar, a gente tem conseguido avançar, mas infelizmente a gente ainda se depara. Diminuiu até por conta desse trabalho da polícia, desse trabalho integrado que a gente tem tido. A gente recebe, a gente já pontua, faz esse mapeamento, então eles aumentam ali aquela ronda naquele local. Então é difícil, mas a gente não vai desistir não. Então, pessoal... Eu brinquei outro dia com a meu vizinho, eu falei assim, não, nós temos uma incompatibilidade com o sofá. Sofá para tudo. E eu deixo a apelo aqui, aproveitar a audiência do programa, porque assim, a gente sabe mais ou menos uma média de valor, né? Esse tipo de empresa, ele vai cobrar um valor menor. Então, consulta o cadastro, verifica se tem um cadastro na URB, né? Nós tem um código que a pessoa pode, né, consultar, tanto a caçamba quanto o próprio caminhão. A URB também tem feito um trabalho bastante efetivo aqui na nossa região de recolher essas caçambas irregulares, porque até as caçambas têm que ter esse código. Então, identificou uma caçamba suspeita, que eu falo, é suspeita também. Não tem identificação, não tem nada, tira a foto, manda para mim, manda para a nossa assessoria, que a gente consegue fazer essa autuação, e aí a URB vem com o guincho e leva embora para o aterro, faz a apreensão dessa caçamba. Então a gente consegue estar tirando também de circulação essas caçambas irregulares. E essa empresa idônea, só complementando aqui, essa empresa que é idônea, quando a pessoa contrata esse serviço de descarte, a própria empresa vai comunicar onde vai ser o destino final do entulho, né? Então tem isso também. A pessoa que for contratada precisa ter essa preocupação também. Porque ela vai pagar um serviço que, se fosse para jogar em qualquer lugar, não precisa pagar. É só ir lá e jogar até lá e ponto final, acabou. Mas não, aí a pessoa respeita o crime ambiental, respeita o meio ambiente, respeita o vizinho e contrata um serviço dessa natureza que fica fazendo essas coisas. Nós temos bastante demanda sobre isso. Não sei se vocês conhecem, nós temos um aplicativo que chama Limpa Já em Tudo, que é da URB. É um aplicativo e com esse aplicativo você consegue identificar se a caçamba ela está cadastrada na URB. Então é só, né, isso é ótimo. Hoje, isso é ótimo. Aplicativo Limpa Já da URB, para você saber se a empresa de caçamba, se ela realmente vai dar o destino
por entulho, porque você pode estar pagando para alguém que vai jogar num outro lugar. Às vezes na rua do lado. Na rua do lado. Aliás, tem uma história de um casal que eles contrataram um carroceiro, né, para levar embora um guarda-roupa, né, achando que o cara ia levar aqui no ecoponto, né? E aí dobraram a esquina, viram o guarda-roupa lá na praça. Eles ficaram tão envergonhados que eles resolveram pegar de volta. Só que aí também com aquela vergonha de que as pessoas olhavam e, poxa, vocês estão necessitados mesmo, hein? Vocês estão catando guarda-roupa. Nós temos na região 3 ecopontos, né? Eles recebem materiais, madeiras, o próprio entulho, né? Até 1 metro cúbico é recebido, não paga nenhum tipo de taxa, né? Nós temos hoje da Rua Stade, na Vila Nova York e no Alberto Bárbara, e estamos em construção mais um aqui na Vila Rica, ali na Professora Alzira. Foi falado né? Conhecida como Campo do Ajax, todo mundo conhece como Campo do Ajax ali. Está ficando muito bom, a gente deve entregar até o final do próximo mês. Doutor Edson, como é que está essa coisa de caçamba de lixo lá também? Está nesse nível? Nós temos monitorado lá, lembrando que não é só infração administrativa, é um crime. É um crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605. Então nós conversamos lá, orientamos as pessoas, se ver alguém fazendo um descarte irregular, para fotografar o veículo, passar para a polícia, e de imediato nós tomamos as providências. Vamos instaurar um inquérito policial e vamos responsabilizar essa pessoa, fazer com que ela responda pelo crime cometido junto ao Poder Judiciário. Perfeito, perfeito. Bom, Fernanda, poucas pessoas, as pessoas assim, como prefeitura e subprefeitura é um assunto passional, as pessoas sofrem com um determinado problema, elas querem urgência para resolver, né? Mas só que não só ela, a fila inteira quer urgência para resolver. E várias pessoas, elas acham assim, que é tudo subprefeitura, e não é. São secretarias. Por exemplo, a própria subprefeitura, ela se reporta à secretaria da subprefeitura. Asfalto já é uma outra secretaria, não é mesmo? Asfalto está na secretaria da subprefeitura. O que era a CIURB antes? CIURB era a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Mas lidava com asfalto? Obras. Com obras, né? Então, requer uma obra emergencial, aí vocês se reportam à CIURB. Obra emergencial, autorização é da Secretaria Municipal da Subprefeitura. Se for na nossa jurisdição, a Secretaria. Aí, se for pontes, aí é CIURB, já é uma outra secretaria. Se for encostas de córrego, aí é a nossa secretaria. Se for pontes, viadutos, aí realmente a gente encaminha para a CIURB, que é uma obra de grande vulto, é uma outra, outra especificação técnica, e aí passa por ele. Trânsito já é CT. Trânsito CT. Ônibus, transporte público. CP Trânsito. Iluminação? Ilume. Ilume está na Secretaria da Subprefeitura. Então precisa haver uma comunicação, cada pedido precisa haver uma comunicação. Assim, os pedidos são feitos na subprefeitura, mas vocês ficam com a missão de distribuir. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não podem chegar a essa subprefeitura, não sei o que lá, porque é o trâmite da coisa. Né? Eu sei que tem a urgência, tem a necessidade e tal, mas é o trâmite, né? Eu acho assim, eu não estou dizendo para a pessoa, olha, gente, tenham calma, que um dia vai ser feito. Mas eu acho fundamental as pessoas saberem. Eu acho que as subprefeituras precisam começar a divulgar, dar nome aos bois e onde são resolvidos cada problemas. Né? As competências. Para que as pessoas possam. Rogério, a gente nunca foge, né? Não é minha competência, não vou encaminhar, não vou dar atenção. Eu acho importante sempre explicar, né, o que é resolvido na subprefeitura e o que a gente depende de uma outra secretaria. Mas o encaminhamento a gente pode fazer, né? Se a pessoa encaminha um ofício, através do próprio 156, ela vai gerar uma ordem de serviço que vai ser encaminhada para o setor responsável. Então, hoje, com o sistema informatizado, tudo ficou muito mais fácil. E por isso que precisa do RG de cada pedido, que é feito pelo 56, que, aliás, o 56 não é só a ligação. Tem um aplicativo
E tem o site. Sim, sim. Porque de repente o aplicativo ele é muito rápido. A gente tem hoje o aplicativo da iluminação, que é o Ilumina SP, ele é fantástico. Eu passo às vezes na rua, quando não é na minha região, eu coloco lá rapidinho, venho no seu e-mail a resposta, fica o cadastro no seu protocolo e eles te dão uma devolutiva, se foi atendida, se não foi atendida, se não era problema de iluminação, qual era o problema, enfim, dá todo ali o histórico e é muito eficiente. Então, hoje a tecnologia ela é uma ferramenta muito importante, né? E parceira aí da nossa gestão. A gente tem que trabalhar investindo cada vez mais em tecnologia e as pessoas precisam utilizar desses recursos para ser atendido cada vez mais rápido, né? A gente, hoje, né, a pandemia nos mostrou isso, né? A gente teve que se reinventar e a tecnologia foi nossa grande aliada. Né? Aprender a usar essa tecnologia, né? A tecnologia foi nossa grande aliada, então a gente precisa se atentar com todas essas, né, esses investimentos que estão sendo feitos com essas ferramentas que levam esse conforto para a população. Então, ficar atento, né, com todos esses aplicativos, entra no site da prefeitura, né, baixa os aplicativos para vocês conseguirem também ter esse contato com né, e a facilidade do atendimento das demandas de cada um. Bom, doutor Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, acho que foi uma reunião bastante proveitosa, essa conversa aqui, mostrando esse bate-papo, mostrando aqui as nossas ações, a integração que nós temos aqui com a prefeitura, com as outras forças de segurança e a disposição que nós temos de atender a população. Então, você que tem um problema, nos procure a prefeitura, a Polícia Civil, nós estamos agindo aí em conjunto para atender as demandas aí. E me coloco à disposição aí de todos. Muito obrigada. Rita? Eu quero agradecer, tem uma listinha, gente. Quero agradecer primeiramente a CAPESP, né? O Alain Montoro, o Serginho Zicran, a Camille, toda a diretoria. Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho, pelo atendimento dos meninos aqui na recepção. Nós somos muito bem atendidos e isso nos deixa muito contentes. E agradecer também à Subprefeitura Aricanduva Formosa Carrão, que representa a senhora Fernanda Galdino, né? O doutor Edson, muito obrigada pela presença. Eu não posso deixar de falar do assessor do Valtinho, que era para ter falado anteriormente dele. Muito obrigada pelo carinho que ele tem com a gente, atenção. Muito obrigada mesmo, ele é muito, muito atencioso. A gente fica até com vergonha, porque todos os pedidos ele atende prontamente a gente, né? Então eu quero agradecer a todos. Ao Conselho, a diretoria do Conselho também, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, até o próximo programa. Roberto? Bom, vou ser breve aqui nas minhas considerações. Quero agradecer a CAPESP, Alain, Serginho. Muito obrigado por mais uma vez dar a oportunidade desse programa. Agradecer também ao Dr. Edson Tavares, do 41º DP. E muito obrigado pela sua presença. Nós estamos à disposição também no que for necessário. Agradecer a presença da Fernanda aqui, que é uma satisfação enorme estar aqui conosco. Subprefeita da Vila Formosa, Aricanduva Carrão. É um privilégio ter você aqui, esclarecendo para a nossa comunidade que às vezes não sabe o que é e para onde ir. Então esse programa também tem esse viés de orientar e explicar para as pessoas, como a gente já estava conversando antes, as pessoas que não têm informação nenhuma, quando você pelo menos dá uma atenção, já minimiza uma parte do problema. Se vai resolver, é outro caso. Mas enfim, agradecer meu amigo Rogério Moura, meu presidente. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e a todos que mandaram mensagem, a todos os nossos telespectadores, muito obrigado. Roberta, não se esqueça do seu programa Bom Dia Mediador, segunda-feira. É verdade, muito bem lembrado. Segunda-feira, então, nós temos, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio Acapesp, o programa Bom Dia Mediador, com a minha apresentação, Roberto Ferreira, e teremos a presença da nossa mediadora e conciliadora, Ana Paula Saraiva, que estará aqui conosco ao vivo. Sejam todos bem-vindos aqui, muito obrigado. Bom, fica aqui a nossa ideia de fazer uma sessão para conversarmos com o pessoal da adega da Praça Luiz de Fátio, com alguns moradores, né, Roberto? Sim. E com o pessoal da 4ª Companhia e ver que destino a gente dá para esse problema. Sem né? dúvida nenhuma. Deixo
a Fernanda as considerações finais. Já acabou. Bom, maravilhosa reunião, maravilhoso estar aqui com vocês, agradecer muito o nosso amigo Serginho da Capesp, né, recepção que ele sempre tão atencioso conosco, o Alan, eu falo que são pessoas que a gente conhece há tanto tempo, a gente fica até emocionada de ver todo esse trabalho que é realizado aqui na Capesp, o quanto ele valoriza todo o trabalho aqui dos assessores políticos, o quanto isso ficou em evidência né, quando ele começou a trabalhar com isso. Então a gente fica muito feliz de acompanhar essa trajetória. A gente começou junto também nessa jornada, então é um prazer estar aqui com vocês, nessa casa que é tão querida e tão respeitada aqui na nossa região. Agradecer ao Rogério, né, um amigo aí, lutador também, entusiasta do nosso bairro, que tem sempre trazido grandes projetos para a nossa gestão, a Rita, nosso amigo Roberto, doutor. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer um pouco, falar um pouco da nossa gestão, do nosso trabalho. Realmente é muita coisa, não é, o tempo é curto, mas um dia me coloco à disposição aqui para outros programas, que realmente é muito bom falar do nosso trabalho, esclarecer dúvidas. Agradecer ao nosso prefeito Bruno Covas, né, pela oportunidade de estar aqui como subprefeita e poder atender e estar à disposição da população. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente. Nosso canal de comunicação, vou deixar o meu Facebook, né, Fernanda Galdino. Quem tiver alguma dúvida, alguma reclamação, que a gente sempre sabe que tem, pode entrar lá e falar com a gente. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, obrigado a todos e até a próxima sexta, às 17 horas, com outro programa Consegue Vila Formosa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Muito bom. Muito bom. A gente fica um pouquinho à frente.